Senhoras e senhores, em nome da Presidência do Tribunal de Justiça Militar do Estado, daremos início à sessão solene em homenagem à Brigada Militar pela passagem de seus 179 anos de existência. Compõem a mesa oficial e ocupam seus assentos regularmente neste plenário os excelentíssimos senhores e senhoras magistrados desta Corte, juiz vice-presidente no exercício da presidência do Tribunal Fábio Duarte Fernandes, juiz Antônio Carlos Maciel Rodrigues, juiz corregedor-geral da Justiça Militar Amilcar Fagundes Freitas Macedo, juiz Sérgio Antônio Bernide Brum, juiz Paulo Roberto Mendes Rodrigues e juíza Maria Emília Moura da Silva. Compõem também a mesa oficial e nesse ato, representando o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, o Comandante-Geral da Brigada Militar, Coronel Alfeu Freitas Moreira. Nós convidamos a doutora Jussara Tereza Osório, defensora pública junto a essa instituição, para ocupar lugar à mesa, por favor, ao lado do Coronel Brum. Ocupa lugar também essa mesa oficial o procurador Fábio Pereira, também atuando junto a esse Tribunal de Justiça Militar. Convidamos, neste momento, o juiz-presidente em exercício desta Corte, Fábio Duarte Fernandes, para abrir oficialmente a sessão. Muito boa tarde a todos os senhores e senhoras. Quero, antes de declarar aberta, ou já declarando aberta, esta sessão solene do Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, em homenagem ao transcurso do aniversário de 179 anos da nossa Brigada Militar, cumprimentar efetivamente o comandante, Sua Excelência, Coronel Alfeu Freitas Moreira, e dizer do reconhecimento deste tribunal e o agradecimento, em nome deste tribunal, pelo transcurso deste aniversário, que muito nos honra. E também cumprimentar as autoridades já citadas pelo protocolo e que a gente tenha aqui uma solenidade simples, né, bastante fraterna, mas com uma energia muito positiva, né, para a nossa Brigada Militar. Então, eu declaro aberta esta sessão solene. Convidamos todos a ouvir o hino nacional brasileiro.
Queremos registrar aqui também a presença e dessa forma registrando a presença de todos os oficiais e alunos da Brigada Militar que aqui comparece, o Coronel Jefferson de Barros Jacques, da Corregedoria Geral da Brigada Militar, e o Tenente Coronel André Pitan, chefe do Centro da Intendência, representando aqui o diretor da área de Logística e Patrimônio da Brigada Militar. Para proferir o discurso de homenagem à Brigada Militar, representando o pleno desta corte, nós convidamos o juiz corregedor-geral da Justiça Militar, o Dr. Amilcar Fagundes Freitas Macedo. Doutora Jussara, para mandar. Osório. Senhoras e senhores, boa tarde. Excelentíssimo senhor presidente desta corte, excelentíssimo senhor doutor Fábio Duarte Fernandes, juiz-coronel, exercício da presidência desta corte, excelentíssimo senhor coronel Alfeu Freitas Moreira, comandante-geral da Brigada Militar, neste ato representando o senhor governador do Estado, excelentíssimo senhor doutor Fábio Costa Pereira, digníssimo representante do Ministério Público, excelentíssima senhora doutora Jussara Osório, digníssima representante da Defensoria Pública Estadual, na pessoa de quem cumprimento os demais defensores públicos eventualmente presentes, excelentíssimo senhor doutor Antônio Carlos Maciel Rodrigues, juiz-coronel decano desta corte, na pessoa de quem cumprimento suas excelências, os demais magistrados e colegas desta corte. Também gostaria de saudar o Coronel Jacques, digníssimo corregedor-geral da Brigada Militar, muito nos honra com sua presença. Coronel Pitan, na pessoa de quem cumprimenta todos os oficiais presentes. Também gostaria de cumprimentar o Coronel Sérgio, assistente militar deste tribunal, na pessoa de quem cumprimento os demais oficiais integrantes desta corte, na ativa e na reserva. Queria saudar também a presença do diretor-geral, Dr. Coronel Dionei, na pessoa de quem saúdo todos os servidores da Justiça Militar. E, por fim, queria também saudar, eu creio que seja pelo emblema que eu vi no... Me perdoe, eu sou juiz civil, né? Então, por vezes, eu posso cometer algum equívoco aqui. Mas, pelo que vi pelo emblema aí no braço esquerdo dos senhores, devem ser alunos da nova turma que estão fazendo o curso na academia, né? Estão chegando na Brigada Militar. Queria também, na pessoa dos senhores, saudar aqui os integrantes da nossa briosa Brigada Militar. Coube a mim, então, a tarefa como um dos mais modernos da corte, tarefa essa muito bem designada pelo Coronel Mendes, de fazer o discurso que eu acolhi com muita honra, né? Muito me honra, coronel, boa tarde.
me deixa muito honrado, não sei se estou à altura do discurso que irei proferir, mas enfim, muito me honra saudar a Brigada Militar, por diversas razões, né? Por N razões. A primeira delas por ser magistrado dessa corte, né? Mas talvez a mais importante, que os senhores não nem imaginam, é porque eu sou filho de oficial da Brigada Militar, né? Meu saudoso pai, que já não está mais entre nós, me ensinou o carinho, né, por essa força militar. Então, eu agradeço aqui ao Coronel Mendes por ter me solicitado que proferisse essa homenagem, né, esse discurso de homenagem. E o Coronel Mendes sabe também da minha história e talvez até por isso tenha solicitado aí que eu fizesse essa fala aqui. O ano que vem já estamos designando a doutora de antemão, né, Coronel? Afinal de contas, a doutora é a mais moderna e agora o ano que vem é com a senhora o discurso, né? Mas então, né, para não sermos assim muito formais, né? Este é um ato solene, mas não é um ato absolutamente formal, né? Nós estamos aqui entre irmãos, poderia dizer, né? Enfim, esse texto é baseado num excelente trabalho que eu encontrei de pesquisa de um senhor chamado Lucas Cabral Ribeiro, conhecido de alguns. História das polícias militares no Brasil e da Brigada Militar no Rio Grande do Sul. Então vamos a ele. A história da Polícia Militar no Rio Grande do Sul se confunde com a própria história do Estado, pois o território onde hoje se localiza o Estado do Rio Grande do Sul, desde sua fundação, foi palco de conflitos, que de certa forma sempre exigiram dos habitantes uma determinada organização bélica para a manutenção e sustentação de seus territórios. Desta forma, vemos o Rio Grande do Sul ser um estado que desde sua formação é militarizado, por decorrência dos vários entraves ocorridos pelas disputas de terras e demarcação de fronteiras que aqui ocorrem. Pois é justamente dessa necessidade que surgem as primeiras forças militares organizadas no estado do Rio Grande do Sul. Na antiga Capitania Geral do Rio Grande de São Pedro, o serviço policial era basicamente feito pelas milícias e ordenanças. Sobre as ordenanças na província, nesse período, já em 1750, estavam presentes e atuando. Podemos perceber que existiam 8 companhias, comandadas pelo sargento Mor Cristóvão da Costa Freire. É o que nos diz o historiador Mariante. Voltando o olhar para as milícias, que também eram um importante meio de serviço policial da época, vemos que a partir de 1765, as milícias eram representadas no Rio Grande pelo Regimento de Cavalaria do Continente de São Pedro do Rio Grande. Essas milícias eram separadas por toda a província, se fazendo ser representada por quase todo o território da província. Na região das Missões, por exemplo, encontramos o Regimento de Milícias dos Guaranis, que tinha como função a missão militar de defesa do seu território, exercendo também funções policiais. Vemos também a criação de outras milícias, como a Companhia de Milícias dos Homens Pardos, em 23 de dezembro de 1822, na capital, e também em 1830 existia em Porto Alegre a Milícia dos Henriques, força formada de pretos livres que faziam o policiamento da cidade. Mas no Rio Grande do Sul, podemos considerar oficialmente formada a força policial da província de São Pedro, a partir da data de 18 de novembro de 1837. Coronel Brum, eu sei que o senhor é um homem que gosta da história. Por isso, muito desse texto aqui se deve aos ensinamentos que eu copiei do senhor. Esta força, em geral, tinha a função principal de auxiliar a justiça e a manutenção da boa ordem. No que se refere ao ingresso nas forças policiais, nesse período provincial, não havia nenhum tipo de concurso. A seleção era feita conforme o artigo 5º da Lei das Leis Provinciais da Província do Rio Grande de São Pedro, que dizia preenchida por meio de engajamento de nacionais ou estrangeiros de 18 aos 40 anos de idade, boa conduta moral e civil, atestado pelo juiz de paz, respectivo, na falta de engajados, era apelado para o recrutamento. A lei que regulamentava a forma de ingresso nas forças policiais, embora tenha sido editada em 1837,
passa a valer e a ser regulamentada só a partir de maio de 1841. A justificativa usada para tal demora na regulamentação da lei foi a Revolução Farroupilha, que estava em pleno andamento. A partir do término e com a regulamentação das forças policiais, através da lei criada em 1837, a força policial da província é batizada de Corpo Policial, considerado o primeiro nome dado à corporação. Sendo assim, a partir de 14 de julho deste mesmo ano, passa a exercer as funções que lhe competiam por lei, na capital e na localidade de Rio Grande. A estruturação do corpo policial se segue por quase todo o período do Segundo Reinado, isso de 1840 a 1889. Encerrado este ciclo somente com o envolvimento do Rio Grande do Sul na guerra contra o Paraguai, de 1864 a 1870, onde houve grande mobilização das forças e soldados do Sul. Após esse episódio, chegamos à extinção do corpo policial e à criação da força policial, através de uma lei provincial editada em 26 de abril de 1873, que se encarregava esta força do policiamento ostensivo da província. Esta denominação se manteve até o fim do Império. Com o início da República, a força policial criada no período imperial é logo extinta, dando lugar à Guarda Cívica do Estado, onde se observa na formação desta Guarda Cívica um caráter muito mais militar, que tinham como objetivos impor um maior respeito e disciplina, assim mantendo a tranquilidade pública e auxiliando a justiça, que eram suas funções principais. A partir de 1892, data de início de uma junta governativa, e que é muitas vezes reconhecida na história como governicho, Coronel Maciel, marca também uma mudança da estruturação e a reorganização da Guarda Civil, e que novamente tem seu nome alterado para Corpo Policial do Estado, mas que logo é alterado novamente para a Guarda Cívica. Uma das primeiras medidas tomadas pela administração do governicho foi a reorganização da instituição, através do presidente do Estado interino, Fernando Abbott, através do Ato 357, de 15 de outubro de 1892. Abbott criou a Brigada Militar do Estado, extinguindo a Guarda Cívica. E por outro ato, de número 371, de outubro daquele ano, foi aprovado o regimento interno da Brigada Militar, onde constava as competências da Brigada Militar, que eram as de zelar pela segurança pública e manter a República e o governo do Estado, fazendo respeitar e executar as leis. Com essa reestruturação, que ocorre a partir do governicho, podemos perceber uma tentativa de maior profissionalização e mudança na mentalidade da instituição. No comando do coronel José Carlos Pinto Júnior, isso de 1897 a 1909, é citada a ativação de um setor cultural, que foi ativado de modo a incluir nos seus integrantes a necessidade de um sempre crescente preparo, quer técnico, quer intelectual. A brigada a uma maior profissionalização, outras medidas, tomadas no sentido de conduzir a brigada a uma maior profissionalização, foi a criação de escolas regimentais, que segundo Hélio Moro Mariante, tinha a finalidade de alfabetizar as praças. Nesse sentido também é criado os cursos preparatórios para oficiais, que tinham como finalidade a formação de oficiais. Em um momento de importantes mudanças na Brigada Militar foi a partir de 3 de outubro de 1930, com o Movimento Revolucionário Nacional, que teve como um dos estados líderes o Rio Grande do Sul. No século XX, mais especificamente entre 1923 a 1932, a Brigada Militar entra em um momento histórico, que é conhecido como decênio histórico ou como segundo período bélico. Analisando os relatórios anuais do presidente da província da Primeira República entre os anos de 1920 a 1930, conseguimos ter uma noção grande de por que nesse período a instituição Brigada Militar passa pelo conhecido decênio histórico, Coronel Mendes. Nas mensagens deixadas pelos então presidentes provinciais, percebe-se a todo momento uma exaltação e um grande orgulho destes sobre essa força,
É comum nos relatórios aparecer as ações da Brigada Militar, bem como os investimentos feitos pelo governo na corporação nesse período. No relatório de 1924, vale ressaltar um momento onde é apresentada na página número 12 sobre o envolvimento do Exército na instrução militar da Brigada Militar. A instrução militar a instrução militar continua a ser eficientemente ministrada pela missão de oficiais do Exército. No decorrer dos anos, os relatórios, quando fazem referência às tropas da Brigada Militar, apontam uma série de investimentos em termos de estruturação, e isso é percebido principalmente entre os relatórios dos anos de 1925 a 1929, anos que comportam o chamado decênio histórico, ou segundo período bélico. Com o fim da Primeira República, a Brigada Militar entra em um período de transição. Uma aguinha para nós, por favor. Havendo uma forte modificação e investimentos na mudança da mentalidade, procurando voltar às atividades das forças policiais para uma polícia ostensiva e de preservação da ordem. Sendo assim, em agosto de 1948, Coronel Pitan, é aprovado o primeiro regulamento geral da Brigada Militar, o RGBM, que ajuda a estabelecer o funcionamento da Brigada Militar, bem como nortear as suas ações. E nesse documento consta que, aspas, a Brigada Militar instituída para a segurança interna e manutenção da ordem no Estado e organizada com base na hierarquia e na disciplina militar, é considerada força auxiliar e reserva do Exército Nacional, nos termos da Constituição Federal. Com isso, ficam definidas algumas funções e competências da Brigada Militar. Com a Lei 1753, de fevereiro de 1952, é criado o primeiro Estatuto da Brigada Militar, no qual foram redefinidas as formas de ingresso na instituição. Podemos concluir, através dos artigos publicados nesse Estatuto da Brigada Militar de 1952, comandante, que as formas de ingresso na instituição, com o passar dos anos, também foram alteradas, junto com as reformas que esta passou a decorrer nos anos. Pelo Estatuto, agora, a pessoa passa a ingressar na carreira de policial, deveria ser brasileiro nato ou naturalizado, o que antes do Estatuto de 1952 não era necessário, pois pelo Estatuto de 1937 era permitido o engajamento de estrangeiros. Além disso, os novos candidatos deveriam passar por uma banca avaliativa. Outro elemento que demonstra a modernização e as mudanças estratégicas de pensamento na Brigada Militar é o policiamento conhecido como Pedro e Paulo, ou seja, o policiamento em duplas, um modelo adotado na capital do Rio Grande do Sul, mas que já vinha sendo aplicados em grandes metrópoles, como na França, em Paris, na França, e na Inglaterra, São Paulo e Rio de Janeiro. Esse tipo de policiamento melhorou a qualidade técnica e profissional dos que a integravam, bem como a modernização dos materiais que eram usados para esse tipo de policiamento. Um novo processo de mudança ocorre a partir do ano de 1961, onde novamente a Brigada Militar passa por um processo de renovação, extinguindo alguns batalhões e substituindo outros, na tentativa de modernizar e qualificar o trabalho. Essas extinções e substituições ocorrem com o advento do Decreto 12.280, de 21 de abril de 1961, e este determinava a extinção dos batalhões de caçadores, que foram substituídos pelos batalhões de guardas e batalhões policiais. Ainda os regimentos de cavalaria passaram a ser denominados de regimentos de polícia montada. Também ainda em relação à reorganização do serviço de policiamento, ocorrido em 1961, é ressaltado, aspas, suas atribuições foram racionalizadas, cabendo-lhes novo zoneamento de ação, e tiveram denominações consentâneas com suas características. Outro momento importante a ser ressaltado é a atuação da Brigada Militar nos conflitos da legalidade, que por sinal foi intensa, onde houve um grande deslocamento de tropas e assistência ao Estado para conter a eclosão da desordem. A Brigada Militar também passa por momentos importantes e decisivos a partir do ano de 1963,
ano em que assume o coronel Otávio Frota, que logo ao assumir, em 21 de janeiro de 1963, assina um decreto que desvincula a Brigada Militar da Secretaria de Segurança Pública, ficando diretamente subordinada ao chefe do Poder Executivo. Essa medida foi, segundo Hélio Mouro Mariante, de grande relevância, pois facilitou sobremaneira a execução das missões policiais. Antes mesmo de 1964, data que marca a mudança de regime no Brasil, vemos outra relevante mudança no que se refere a reaparelhamento da Brigada Militar. Ou seja, sem dúvida, foi no comando do coronel Frota que a Brigada Militar reaparelhou-se com material e equipamento dos mais modernos. Como nos lembra Mariante, sobre a quantia de material recebido pela Brigada nesse período, aspas, foram adquiridos 108 viaturas diversas, 2.000 revólveres, 99 metralhadoras de mão .45 INA, 1.000 cacetetes de borracha, 300.000 de madeira, Dr. Fábio Pereira, e grande quantidade de outros equipamentos, burocráticos, de saúde, bombeiros e outros. Todos os departamentos da Força foram beneficiados, modernizando-se. Neste momento, também a Brigada Militar passa por um período de grande crise política. A dita Revolução Civil Militar de 64, que conduzem a Brigada Militar a momentos decisivos e de grande apreensão, pois teriam que se posicionar e fazer a manutenção da ordem do Estado, apesar da grande instabilidade política. Sobre a relação de decisão tomada pela Brigada Militar, esse mesmo historiador nos lembra que, apremiado a colocar a Brigada Militar à disposição do Terceiro Exército, não obedeceu à requisição, aguardando ordens do governo do Estado. Este, por sua vez, também se negou a tal, preferindo aguardar a evolução dos acontecimentos. O autor também nos relata que esses momentos foram de apreensão em virtude da atuação de alguns de seus integrantes, o que demonstra que alguns dos policiais militares que estavam presentes nas forças, nesta época, acabaram por serem perseguidos decorrente de sua atuação. Neste mesmo ano de 1964, com a consolidação do regime, temos a transferência do governo estadual para Passo Fundo, onde por 3 dias o 2º Batalhão Policial acolheu o governador do estado e suas casas civil e militar. Diz o nosso historiador que durante os dias 2, 3 e 4 de abril, o quartel do 2º BP hospedou o governador do estado, seu secretariado, casa civil e militar, convivendo com os oficiais e praças daquela unidade, onde entre outros assuntos, assinou os seguintes decretos: convocação de voluntários em todo o território do estado, requisição pelas secretarias de estado de viaturas e combustíveis e convocação de oficiais da reserva da força, promoção ao posto de tenente-coronel do major Vitor Hugo Martins, comandante interino do 2º BP. O major, que era o comandante, foi beneficiado com essa visita do governador. Foi promovido lá a tenente-coronel. Outro fenômeno relevante de 64 é a criação dos batalhões volantes, que tinham o objetivo de seguir para o interior do estado para fazer esclarecimento aos populares sobre o que havia ocorrido no cenário político nacional. De certa forma, podemos observar, naquela época, lembro os senhores que estão fazendo o curso, não tinha redes sociais, né? Por isso que esses batalhões aqui foram criados. De certa forma, podemos observar esta atitude da Brigada Militar como um fator de manter o controle sobre as populações do interior, impedindo outras formas de expressão e rebelião. Com a nova legislação de 1967, a Brigada Militar passa por novas alterações. Dentre o que foi aprovado para as polícias militares, temos um tratamento semelhante nas Constituições de 34, 37 e o texto se manteve igual ao de 1946. Também, dentre outras coisas, temos o Decreto-Lei 317, que regulamentou a ação das polícias militares como órgãos de manutenção da ordem e da segurança interna. Um ano após a aprovação do Decreto-Lei 317, vemos o governo do estado novamente alterando a organização básica da Brigada Militar. Mas agora para fazer
com que esta estivesse de acordo com a regulamentação federal vigente. E esta nova organização acaba por se consolidar somente no ano de 1974, com o decreto 23.245 daquele ano, que serviu para organizar as polícias militares no Brasil. Desta forma, essa nova forma organizacional fez com que a Brigada Militar tivesse o papel exclusivo de polícia ostensiva no Estado. Em linhas gerais, analisando a história da Brigada Militar, vemos que esta sempre teve um papel ativo na busca da manutenção da ordem e na defesa dos poderes constituídos. Por isso podemos perceber que não é só do nome militar a influência do Exército sobre essa instituição, pois as questões de hierarquia e disciplina se mantiveram com o passar do tempo, e também podemos perceber isso nas próprias designações de funções dadas a ela no decorrer de sua história, ou seja, sendo vista como força auxiliar e reserva do Exército Nacional. Da atual Constituição Federal de 1988, colhe os seguintes mandamentos destinados à formação da missão constitucional da Brigada Militar, estampados nos seguintes artigos, Coronel Jacques. Todos são iguais perante a lei, diz o artigo 5º, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E hoje eu pensava de manhã, quando escrevia esse texto, que a Brigada Militar está presente, Coronel Jacques, em todas essas garantias. Isso aqui é um direito fundamental do cidadão, e ela está presente tanto na garantia da vida, como na liberdade, como na igualdade, como principalmente na segurança, e por que não dizer também na propriedade. A segurança pública, no artigo 144, diz ser dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Novamente aqui vemos a incolumidade das pessoas e o patrimônio, sendo garantida através dos seguintes órgãos. E colho lá no inciso 5º, polícias militares e corpos de bombeiros militares. Parágrafo 5º, as polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública, aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, e incumbe a execução de atividade de defesa civil. Parágrafo 6º, as polícias militares e corpos de bombeiros, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se juntamente com as polícias civis aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. E parágrafo 7º diz assim: a lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. E aqui, senhores, reside o poder que muitos ainda resistem por questões de reserva de atribuições de forma corporativa, que é, segundo penso, a possibilidade de as polícias militares realizarem investigações. Claro que eu não estou falando de delitos militares, pois neste vige o mandamento constitucional. Falo de crimes comuns. Ora, se cabe à polícia militar o trabalho de polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, direito fundamental do cidadão, é porque cabe a investigação inteligente e moderna a fim de antecipar-se às ações criminosas. Não falo, por óbvio, de crimes já acontecidos, porque esta é a missão da Polícia Civil. Mas daqueles que estão sendo tramados, planejados, gestados por criminosos e organizações criminosas. Aqui vigora o princípio constitucional dos chamados poderes implícitos, pois quem dá a missão, obviamente, confere os poderes e meios para tanto. Neste ponto é necessário avançar. Colho do sítio da Brigada Militar, comandante-geral, na internet, a seguinte frase, aspas, a Brigada Militar não se limita a policiar, mas está presente sempre que a segurança e o bem-estar da sociedade estiverem ameaçados. E disse a Vossa Excelência, alguns dias atrás, parabenizando por um discurso que deu na rádio, fiz questão de mandar-lhe uma mensagem dizendo, mais que isso, se a Brigada Militar parar, para o Estado do Rio Grande do Sul. Por fim, senhor presidente, vou me permitir utilizar um refrão que sempre foi utilizado pelo meu saudoso pai, oficial da Brigada Militar, quando se referia à corporação a qual pertencia. Dizia ele, aspas, a nossa Brigada Militar. Assim, fecho aspas, assim, parabéns
a nossa Brigada Militar. Muito obrigado. Registramos e saudamos a presença aqui do Dr. Silvio de Moraes, representando o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul. Com a palavra, o senhor Comandante-Geral da Brigada Militar, Coronel Alfeu Freitas Moreira. Não, obrigado, agradeço. Senhoras e senhores, boa tarde. Quero manifestar meu profundo agradecimento à Justiça Militar por propiciar essa homenagem à instituição Brigada Militar. Quero cumprimentar as autoridades aqui presentes, Coronel Fábio Duarte Fernandes, vice-presidente no exercício da presidência desse tribunal, Dr. Coronel Juiz Antônio Carlos Maciel Rodrigues, decano da casa, Coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues, também juiz militar, Coronel Sérgio Berni de Brum, sou juiz corregedor da Justiça, doutora Milcar Macedo, doutora juíza Maria de Míria Moura da Silva, meu cumprimento também à senhora, doutor Silvio de Moraes, do Tribunal Regional Eleitoral, meu cumprimento também ao senhor, doutora Jussara Osório, defensora pública, junto à Justiça Militar, doutor Fábio Pereira, representante do Ministério Público, também meu cumprimento. Cumprimentar a todas as senhoras e os senhores presentes, na pessoa do Coronel Jacques, Coronel André, todos os brigadianos da Ativa, na pessoa do Coronel Dionei, Coronel Pastel, a todos os brigadianos da Reserva Remunerada, um abraço ao Crote, Bulângela, Roça, Glaudemir, enfim, a todos vocês. E um cumprimento muito especial a vocês, novos brigadianos da nossa brigada aqui presentes, né? Cumprimento especial a todos vocês. E primeiro, antes de mais nada, dizer do meu agradecimento como comandante-geral da brigada, o meu muito obrigado pelo valoroso serviço que as senhoras e os senhores prestam e que vocês estão sendo preparados a prestar para uma instituição que é a Brigada Militar. E eu me sinto muito à vontade, muito honrado, nesses 179 anos da nossa instituição, além de poder mais uma vez, como sempre eu fiz, homenagear e agradecer, principalmente. Sempre inicio minha manifestação agradecendo o trabalho das senhoras e dos senhores brigadianos, da Ativa e da Reserva Altiva. Isso é importante, isso é que mantém a instituição forte. E como o doutor Amílcar falou, narrou a história da brigada, e a história da brigada é bonita, é grande, é grandiosa, é importante. Lá no QG da brigada existe lá o salão nobre do gabinete do comandante do QG. E ali existem vultos históricos da brigada, juntos com vultos históricos do nosso Estado. A história do nosso Estado e a história da brigada se confundem. E são histórias de luta diária, de heróis diários. E hoje nós estamos vivendo uma história. Eu até relembro, lá em 1937, o Coronel Brum também gosta da história, nós passamos por algumas questões, lendo o livro do Coronel Simões sobre a história da brigada. Lá em 1937, a questão da Constituinte, o Estado Novo, todo aquele problema. 1988, nós também vivenciamos, né, nossa Constituição atual. E posso dizer que uma história mais importante da brigada, até porque é a história que está acontecendo em 2016, é a história atual da nossa instituição. E é esse que eu quero fazer uma referência especial nessa oportunidade que me confere a Justiça Militar de me dirigir a tão importantes autoridades e ao público brigadiano mais uma vez, de dizer da importância do cenário atual pelo qual nós estamos passando, né? E sempre falo, e sempre digo em todas as minhas manifestações, as polícias estão fazendo a parte delas. A brigada, os brigadianos, tenho certeza, estão fazendo a parte deles e muito bem feito.
Por isso que a gente tem que iniciar cumprimentando. Se hoje nós estamos de problemas na segurança pública, em que pese as dificuldades que o Estado passa, mas eu vejo, na minha opinião, é a impunidade. Né? Nós passamos prendendo gente que já deveria estar presa. Mas os brigadianos, as polícias como um todo, mas em especial os brigadianos, têm feito a parte delas. Mas o que eu quero salientar hoje, já que a doutora Milko falou bastante da história, e eu quero fazer referência à história atual da Brigada, hoje nós temos algumas garantias, umas legislações, questões jurídicas e previdenciárias da nossa instituição, que nós estamos enfrentando uma fase de discussões em que eu chamo a todos aqui a atenção, que isso deve ser preservado. Se querem preservar a instituição Brigada Militar, preservem essas legislações, as questões jurídicas e as questões previdenciárias da Brigada Militar. Nós somos uma categoria especial. E como categoria especial, nós não temos direito à greve, não temos direito à sindicalização, estamos sujeitos a um regulamento disciplinar, inclusive com cerceamento da liberdade, estamos sujeitos, como o senhor Meus falou, na questão ao alcance da lei penal comum, da lei penal militar, daí a importância dessa instituição, Justiça Militar, aí vem a reforçar a importância dessa instituição. Mesmo na reserva nós podemos ser alcançados até com a perda do posto, da graduação, enfim, reserva do Exército, mas principalmente com uma questão que eu chamo a atenção, e chamei a atenção sexta-feira passada, lá no Salão Nobre do quartel do Comando Geral, na presença de diversas autoridades. Isso é uma repetição do que eu já tinha falado, até pela importância. Presente o governador, nosso secretário da Segurança, e principalmente porque nós temos um item a mais, que é o risco da própria vida. E o risco da própria vida, isso nos lembram todos os dias. As pessoas nos fazem lembrar. Todos os dias desse risco. Ali estava passando um vídeo, agora desligaram. Passava ali várias atividades da Brigada Militar. Vou ficar de pé que o microfone está baixo, eu não consigo falar direito. Várias atividades da Brigada Militar. E isso sim, ali está uma pequena porcentagem do que a instituição faz. Então esses valores, essas categorias especiais, esses direitos restritos que nós temos como instituição, como policiais, militares, e esses deveres diferentes, têm que ser respeitados isso. Aqui, lá em Brasília, isso tem que ser respeitado e tem que ser lembrado. Tempo de serviço, 30 anos, isso são coisas que nós temos que respeitar, e as senhoras e os senhores têm que trabalhar por isso, e as senhoras e os senhores têm que trabalhar para que isso não seja modificado. São as nossas garantias. Porque, sob sol, sob chuva, de noite, de dia, quem está na rua é o brigadiano. São eles, são vocês agora que vão se juntar a esses outros tantos que estão aqui nessa atividade. E é uma atividade de muito respeito, de muita complexidade e muita importância social. Nós deixamos a nossa juventude. Eu entrei com 17 anos. Nós deixamos a nossa juventude, nós deixamos muitas vezes a nossa família, nós abrimos mãos da nossa saúde para defender a sociedade. Equipados, colete balístico, armamento, entrando, quando todos estão fugindo, quando muitos estão se escondendo, como muitos estão apavorados, quem vem em sentido contrário é o brigadiano. E isso deve ser valorizado por toda a sociedade. É isso que a gente busca, essa valorização. E eu quero citar um fato, se me permitam, já que eu estou falando em história também, só que falando em 2016, acontecido em 4 de agosto deste ano. Não sei se as senhoras e os senhores lembram do que aconteceu em 4 de agosto. No dia 3 de agosto, a mídia como um todo diz que no dia 4 ia ser o caos, pois aquilo, doutora Milko, que o senhor falou, estavam dizendo ou propagando aos 4 ventos, o Estado vai parar. Mas não é o Estado que ia parar, a Brigada ia parar. Tá um pânico aí. Entrem na internet, no Google, qualquer coisa aí, olhem, pesquisem. 4 de agosto
esta é a data histórica da instituição Brigada Militar, que todos nós devemos lembrar, mas principalmente, Crote, fazer os outros lembrarem. O que aconteceu? Estava lá, 5 da manhã, população saindo, alguns com medo, e viram um brigadiano, e não foi colocado um policial militar a mais na rua. Para não dizer que não fizemos nada, só antecipamos a entrada de certo efetivo, que é entrar às 9 para 5 da manhã. E aí, olhem, pesquisem. As pessoas me entrevistavam, mas como botamos? Não botamos um brigadiano. É a mesma quantidade de brigadiano, até porque não tem mais brigadiano. Por quê? Por causa da nossa característica. Aqui, Coronel Fábio, Justiça Militar tem um grande papel nisso. Aquilo que eu falei antes, nossos deveres ali, as nossas obrigações, aquilo que pesa sobre nós, além da disciplina e da hierarquia, a questão jurídica também. Isso pesou. Isso tem que ser levado em conta, em que pese todas as dificuldades aquele dia, e vocês que estão entrando agora na brigada, lembrem-se disso sempre. Estava ali a brigada. Eu tenho respeito, com certeza, e me manifestei da mesma forma no quartel do Comando-Geral, a mesma forma. Com respeito às outras instituições. Mas a brigada é a brigada. Então isso tem que ser valorizado. A Justiça Militar vem ajudar a valorizar mais isso ainda. E isso que eu quero chamar a atenção. Né? Isso temos que lembrar. Os brigadianos, e eu me lembro que chamei lá, eles são os heróis do cotidiano, do dia a dia. Isso tem que ser lembrado nesses 179 anos, nos 180, nos 200, nos 230 anos da Brigada Militar. Ai de nós como sociedade, nós ficamos sem a instituição Brigada Militar. Já tive a oportunidade de me manifestar também. Se hoje nós mantemos as nossas rotinas, se nós mantemos, toda a sua população mantém as suas rotinas, se ontem foram no supermercado, hoje foram no posto de combustível, amanhã vão de novo no posto de saúde, depois vão assistir o jogo, nem vamos falar de jogo para não dar estresse mais aqui. Se depois vão fazer qualquer outra atividade, podem até estar com algum receio, que não é culpa das polícias, é culpa da impunidade. É culpa dos 497 municípios que deviam ter 497 presídios que não têm. Mas se nós mantemos as nossas rotinas, mesmo com certo receio, é porque uma instituição chamada Brigada Militar está a postos defendendo a sociedade gaúcha. Isso que eu quero chamar a atenção. Agradeço a todos os senhores que tiveram a oportunidade de trabalhar, e alguns comandar a Brigada Militar, a vocês, me permito chamá-los de vocês, que já estão hoje na ativa, a vocês, e na reserva, que já também contribuíram, a vocês que estão entrando. Isso é Brigada Militar. E a Brigada merece ter o respeito de toda a comunidade e de todas as autoridades. Lembre-se disso. Para que a gente possa amanhã comemorar os 180 anos, não por causa dos 180 anos, mas porque, sim, dos valorosos serviços, dos imprescindíveis serviços que a Brigada faz. Aquilo que o senhor falou, doutor Almilcar. Imagine-se um dia sem a Brigada Militar. Eu não quero imaginar nenhuma hora sem a Brigada Militar. Obrigado pela atenção, obrigado pela homenagem e obrigado pelo respeito. Obrigado. O juiz-presidente em exercício da presidência do Tribunal, Fábio Duarte Fernandes, vai encerrar oficialmente esta sessão solene. Inicialmente, cumprimentar Vossa Excelência, doutora Amilcar, pelas palavras que certamente passaram por toda a nossa mente quando Vossa Excelência fez um retrospecto, vou chamar assim, da história da Brigada. Nós, que somos fruto dessa grande árvore, nos sentimos lisonjeados com a retrospectiva
que Vossa Excelência fez, em função de que nós herdamos, né, certamente com muita responsabilidade, tudo aquilo que foi feito pela instituição Brigada Militar. Certamente, em especial, os integrantes da reserva altiva, quem eu saúdo, Coronel Pastel, relembra de inúmeros momentos que viu, sentiu e pôde vivenciar essa herança tão bonita, né, que nos foi brindada aí quando pela nossa passagem na ativa da Brigada Militar. Também quero aproveitar para cumprimentar o excelentíssimo senhor comandante, Coronel Alfeu Freitas Moreira, que nasceu na instituição, é filho de brigadiano, né, e tem feito reflexões profundas na atual conjuntura da instituição Brigada Militar. Entendo que união, unidade, cerrar fileiras, neste momento tão agudo em que a sociedade brasileira está fazendo inúmeras reflexões, talvez infelizmente não consiga fazer as transformações que são necessárias. O Brasil atravessa por uma situação extremamente delicada. É preciso que a sociedade compreenda toda a complexidade que o Brasil está vivenciando e que não se deixe levar pelos movimentos que estão sendo feitos de desconstituição das instituições, seja do Poder Legislativo, seja do Poder Judiciário, do Ministério Público, das polícias, órgãos que têm que cerrar fileiras, ombro a ombro com a sociedade. São prestadores de serviço à população e talvez a população que mais necessite. Na segunda-feira, a doutora Amilcar nos propiciou um excelente debate com o promotor Dr. Luciano Brasil, e ele, na sua fala, usava uma expressão de que quem vai futuramente precisar do Poder Judiciário, Dr. Silvio, talvez seja a classe média. Por isso que o grande empresariado, a elite brasileira, está buscando a resolução dos seus conflitos por meio da arbitragem, da mediação, da contratação de grandes escritórios de negociação e está resolvendo seus problemas. A população de baixa renda, pelo que se vê, ou pelo que se quer, ou pelo que se pretende, não vai ter acesso ao Poder Judiciário. Tá? O Poder Judiciário hoje, cerca de 60%, 70% das ações são de custo, sem custo, né, para as pessoas, mas cada vez mais elas estão resolvendo os seus próprios conflitos na resolução individual de suas demandas. E vai restar aí uma faixa social, né, compreendida da classe média, talvez entre 5 e 20 salários, não sei, que vai acorrer ao Poder Judiciário. Então é preciso que se faça uma reflexão muito profunda sobre o que o Brasil, ou o que as lideranças brasileiras estão fazendo com as instituições. Né? Então, eu agradeço, Coronel Freitas, a vossa presença aqui. A presença de Sua Excelência é muito importante. A Justiça Militar tem uma história muito rica, né? Recente, aliás, desde 2013, o Fórum Brasileiro de Segurança publica anualmente em seu anuário de que as 3 polícias militares do Brasil mais confiáveis
e cuja população mais acredita são Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo. Coincidentemente, os 3 estados que possuem tribunal militar. Ainda não nos arriscamos, pelo menos eu, a fazer uma pesquisa sobre isso. Mas, certamente, isto tem um papel fundamental que ajuda muito na gestão da segurança pública e também nas garantias dos servidores da Brigada, que nós, aqui neste tribunal, muitas vezes julgamos atos de atos que vão além, que não garantem o contraditório, que não garantem os direitos fundamentais da tropa da Brigada. Muitas são as ações aqui onde nós determinamos que soldados sejam reintegrados, que os direitos e garantias fundamentais desses servidores sejam respeitados. Então, também para a tropa da Brigada, ao contrário que muitas pessoas falam, e a imprensa reverbera muitas vezes sem conhecimento de causa, essa justiça militar também é importante e fundamental. Sem falar nas questões que foi muito bem dito pelo comandante, na questão da hierarquia, da disciplina, a questão do respeito às instituições e a compreensão da importância do papel do servidor da Brigada Militar. Por isso, comandante e demais autoridades, agradeço, em nome desta Justiça Militar Estadual, a presença de Vossas Excelências aqui. É extremamente importante, ratifico, que nós estejamos atentos à desconstituição que está sendo arquitetada das instituições brasileiras, seja patrimônio estatal, seja instituição como Legislativo, Judiciário, Ministério Público. Nós, população, não podemos permitir ou ficar inertes ao que está sendo construído para a desconstituição institucional do país. Então, com isso e com essa reflexão, eu agradeço a presença, declaro encerrada esta sessão solene e que a Brigada tenha uma vida longa e, quem sabe, possamos, talvez não nós, obviamente, mas muitos aqueles que herdarão de vocês a instituição, possam comemorar 180, 360, 590, 1000 anos. E muito obrigado pela presença de todos e mais uma vez, parabéns e vida longa à nossa, né, doutora? À nossa Brigada Militar. Obrigado. Convidamos todos a ouvir o hino rio-grandense.
todos, informamos que em 10 minutos inicia a sessão semanal de julgamento desta Corte. Muito obrigado.